Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui. Dessa vez é um vídeo não react, não é? Mas eu quero colocar um trecho de um vídeo aqui bem importante. E eu quero com certeza comentar esse vídeo. E também eu espero que vocês que estarão acompanhando também comentem, deixem suas opiniões no final, tá? Há algum tempo eu fiz um vídeo com o título "Pare de dizer que você é calvinista". Se eu não me engano, você não é calvinista, alguma coisa assim. E a ideia do vídeo realmente era falar que o que compõe o que é o calvinismo são muitos elementos. Então, uma pessoa só porque concorda com a soteriologia reformada, isso não significa dizer que a pessoa é calvinista, é reformada. Porque quando falamos de calvinismo, falamos de algo muito mais complexo, muito mais diverso e dinâmico, e não somente um aspecto, não é? Ou então um ponto, um pedaço da teologia em si. Há muita coisa, certo? E mais do que isso, a tradição reformada, não é? Ela é muito bem fundamentada, muito bem estabelecida. Nós temos uma herança confessional e geralmente pessoas que gostam de se chamar de calvinistas são justamente aquele tipo de pessoas que desprezam toda a tradição, as demais doutrinas reformadas, e porque concordam com 5 pontos, não é, do calvinismo, acham que são reformados ou dizem que são calvinistas. E o objetivo do vídeo era trazer a ideia de que não é assim que funciona. Não é porque eu concordo com Lutero em alguns aspectos que eu sou luterano, ou porque eu concordo com a Igreja Católica Romana em alguns aspectos, que eu sou católico romano ou católico ortodoxo. Não é assim que funciona. Então, às vezes as pessoas usam de desonestidade intelectual e às vezes falta de conhecimento mesmo da tradição. E o nosso objetivo aqui no canal é deixar claro o que é a tradição reformada, certo? E para não ficar apenas as minhas palavras e alguém não pensar que isso é a opinião particular do pastor Ademir. Não é minha opinião particular porque eu estou me valendo da tradição. Então, para mim, o que conta são os documentos, cara. Se você falar bem assim, eu sou calvinista, cadê os documentos? Vai ser um quadro que nem polícia. Meu irmão, os documentos, cadê os documentos? Porque sem isso, não é? A identidade não pode ser comprovada, entende o que eu quero dizer? Mas para não ficar somente naquilo que eu estou dizendo, eu vou colocar o vídeo aqui de um pastor de uma comunidade chamada Família dos que Creem, certo? Eu conheci esses dias aí, pesquisando na internet, e achei uma pregação, não é, de um pastor que ele estava pregando sobre a eleição incondicional, tá? E eu assisti, né, a pregação e notei um trechinho que eu achei muito importante da parte dele e que mostra muita honestidade, não é, sobre essa questão, não é, de ser um pastor de uma comunidade que não é tradicionalmente reformada e admitir isso, não é? Então é um vídeo muito honesto e eu gostei muito da opinião desse pastor, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo agora. Cremos, certo, pelas Escrituras, de que a posição calvinista, ou a eleição... Só para deixar claro, tá, que eu vou deixar o link do vídeo completo aí da pregação dele para você aqui, né, para você conhecer meu canal da igreja lá do Família dos que Creem, certo? Mas prestem atenção bem no que ele vai falar aí. Incondicional é a que melhor reflete o ensino dos apóstolos e a doutrina bíblica acerca da eleição. Então nós, enquanto igreja local, estamos nos posicionando nessa posição acerca da eleição incondicional. Contudo, nós já temos falado isso anteriormente em alguns outros momentos, inclusive recentemente nós, enquanto igreja local, postamos nas redes sociais a nossa posição em relação ao calvinismo. Nós não podemos ser chamados de calvinistas porque cremos na doutrina da eleição. Isso aqui é muito importante, perdão pelo cachorro que está latindo aí. O nome dele é Vegeta, ele é um pincher falso e às vezes ele enche o saco. Mas tranquilo. Observem o que ele disse aí. Nós não podemos ser chamados de calvinistas. Eu vou até repetir alguma parte do vídeo aqui, mas notem bem como é importante o que esse pastor está fazendo. Ele está pregando, é uma série, na verdade, que tem nessa igreja aí, que teve, né, sobre as doutrinas da graça, e ele está pregando aí o segundo ponto, no caso, a eleição incondicional. Ele já deixa claro, não é, que enquanto comunidade local eles concordam com a soteriologia calvinista. Mas eles não se chamam de calvinistas nesse sentido, não é, porque eles apenas concordam com a soteriologia calvinista. Não é? E isso é muito honesto. Observe mais o que ele fala aí. Se liga. Porque, primeiro ponto, você defender a causa dos pobres não quer dizer que você é de esquerda. Eu acho que isso é muito lógico, não é verdade? Não é verdade? É isso que eu falo sempre aqui no canal. Sim ou não? Teria que ter todo um conjunto para te fazer ser alguém de esquerda. Você pensar no progresso do país, né? No progresso das empresas do país e tal, na abertura econômica, não te faz alguém de direita. Sim ou não? Então eu creio que Calvino, ele foi assertivo
no que diz respeito ao fato de como Deus elege, não faz de mim um calvinista. Perfeito. Perfeito. É exatamente assim que eu penso. E penso assim, respeitando a tradição reformada. Eu sou um cristão reformado confessional. Quando eu falo isso, não é, eu estou me valendo da tradição. Eu não estou falando a partir de algo que eu acho. Não é um gosto pessoal meu. Não é uma questão de status. É uma identidade histórica, tá bom? É isso que eu quero dizer. E o pastor aí está realmente reconhecendo que uma pessoa não é calvinista ou reformada somente porque ela concorda, não é, com a explicação de Calvino sobre a eleição, não é, sobre como Deus elege. Tá? Isso é muito importante. E na verdade, nós sermos chamados de calvinistas, isso insultaria os calvinistas ortodoxos. Olha aí. É justamente isso, cara. Justamente isso. Não é? Então é por isso que eu sempre respondo quando eu questiono isso aí. Porque eu fico pensando, né? O que passa na cabeça de alguns irmãos? É medo de que se eu falar que você não é calvinista, você não é crente? Porque não é isso que eu quero dizer. Né? Quando nós reformados dizemos que determinado grupo ou tradição cristã não é reformada, nós não estamos dizendo que aquela tradição não é fiel de alguma maneira e nem que os membros dali são incrédulos. Não, nós não estamos questionando isso, tá? Eu vou repetir. Vocês não precisam ser reformados. Tá? Isso não é o nosso objetivo. Tá bom? É pregar o evangelho. Então, crê em Jesus Cristo. Crê na palavra de Deus somente. Tá? Crê que Ele é o Salvador e acabou. Esse é o ponto. Não é como esses irmãos aqui dessa comunidade, famílias dos que creem, né? Eles creem, não é, nesse sentido, que a soteriologia reformada ela é a melhor explicação que tem sobre como Deus salva. Então, eles estão concordando aí, por exemplo, com a doutrina da eleição incondicional. Mas já admitindo que isso não significa dizer que eles são calvinistas, porque seria algum tipo de usurpação, né? Ele entende que ele ofenderia os calvinistas mesmo, os ortodoxos calvinistas, digamos assim. Aqueles que não apenas subscrevem um ponto ou dois ou cinco de Calvino, mas realmente eles concordam com a grande tradição reformada, não é, que está guardada, protegida, preservada nos documentos históricos confessionais, não é? Então, isso foi uma atitude muito positiva dele. Porque um calvinista ortodoxo iria olhar para nós e iria sentir vergonha, porque tem um monte de outras coisas que os calvinistas ortodoxos creem que nós não enxergamos dessa forma. Então, por respeito aos nossos irmãos, por honra aos nossos irmãos que se identificam como calvinistas, nós precisamos reconhecer que não somos calvinistas por inteiro, porque divergimos de algumas posições acerca daquilo que eles pensam. Estamos entendidos? Estamos juntos até aqui? Tudo certo? Estamos juntos até aqui, tudo certo, pastor. Tudo certinho, perfeito, tá? Perfeito mesmo. Continuando aqui. Mas, no que diz respeito à forma como Deus salva, nós cremos que a posição que foi elaborada e interpretada por João Calvino e os seus discípulos que vieram depois dele, ela é a posição mais coerente com o ensino, com a doutrina dos apóstolos. Muito bem. Então, vocês puderam perceber aí, não é, a honestidade. Eu fiquei muito feliz em assistir esse vídeo, né? Todo o sermão é muito bom, tá? Parabéns aí à comunidade e ao pastor também. Deus abençoe a vida de vocês e o trabalho de vocês aí. Mas eu realmente quero destacar isso. Eu achei essa fala dele sobre o calvinismo muito honesta, tá? Poucas vezes se vê isso. Isso é muita honestidade e isso para mim realmente é algo louvável, porque ele está reconhecendo, olha, nós somos monergistas. Nós cremos naquela soteriologia que é calvinista, que é reformada. Nós concordamos com isso, mas nós concordamos com isso. Com outras doutrinas, não. Então nós reconhecemos que nós não somos calvinistas ou nós não somos reformados. Nós apenas concordamos com isso. O melhor termo para mim, nesse sentido, é monergista. Né? E aí nós reformados e os outros, não é, que também creem na soteriologia reformada, são monergistas. Somos todos monergistas nesse sentido. Entendeu a situação? Mas não tomam para si o título de serem calvinistas ou reformados. Por quê? Porque entende que de alguma maneira isso nos envergonharia, certo? Ou a ideia é de usurpação, de alguma maneira, inteiro eu quero dizer, meus irmãos. Porque, basicamente, se um grupo, uma comunidade, não é, que não está nem um pouco vinculada com a tradição reformada, que não está ligada à sua confessionalidade, não é, com as igrejas antigas, as igrejas reformadas, então, basicamente, essa comunidade está meio que usurpando o nome, tornando apenas de um nome. É como o nome evangélico hoje. O nome evangélico hoje está banalizado. No sentido geral, somos todos evangélicos, né? Nós protestantes que viemos, podemos pensar no luteranismo, no próprio calvinismo em si.
Mas o nome já ficou banalizado. Estão fazendo a mesma coisa com o nome reformado ou calvinista. Estão banalizando, não é? Tirando totalmente o seu peso histórico, o seu significado. E isso é uma coisa ruim, não é honesta não. Honesta foi o que esse pastor fez. Não é? Ele disse, nós concordamos com a soteriologia, ou seja, somos monergistas. Mas não podemos nos chamar de calvinistas porque, poxa, calvinismo é uma coisa muito ampla. Tem muito mais doutrinas, não é, ensinadas nas igrejas reformadas que nós não concordamos. Então, como é que eu posso ser calvinista? Só porque eu concordo com 1, 2, 3 pontos? Ou 5 pontos? Não é? Então, isso foi realmente muito honesto. Não somente honesto, mas muito respeitoso da parte desse pastor, tá bom? E eu agradeço por isso. Né? Eu espero que um vídeo como esse possa incentivar mais irmãos também a entenderem isso. Né? Primeiro, ninguém é obrigado a ser reformado não, irmãos, viu? Para você ser salvo, você não precisa ser reformado não. Não precisa dizer que é calvinista não. Isso não tem peso nenhum, na verdade, nesse sentido. Crer no evangelho, né? Como essa comunidade aí. Eu estou tranquilo que se eu fosse visitar essa comunidade, eu ouviria um sermão bíblico. Estou tranquilo, eles são irmãos, são crentes, não é? No Senhor. Certo? E mesmo assim, eles não fazem parte da tradição reformada. Então você não tem essa obrigação. Então se for para você ser reformado, seja mesmo, tá? Se for para ser calvinista, seja mesmo. Não fique só pegando o nome por uma questão de status e dizendo para todo mundo que você é, sem que você conheça. O nome disso é falta de respeito, não é? Quando você não respeita uma tradição, você diz que você faz parte dela sem que você a conheça de verdade, ou sendo que você é apenas alguém que concorda com 1 ou 2, 3 pontos. Já se chama assim. Eu não sou luterano, por exemplo. Não é? Eu concordo com doutrinas luteranas, mas eu não sou luterano. Há muito que eu concordo nos luteranos, ou nas doutrinas de Lutero, para ser um pouco mais específico, mas isso não me classifica como luterano. E assim por diante, certo? Então, reformado é reformado, e o pastor entendeu isso muito bem, e eu fico grato por isso, tá bom? Então, muito obrigado a vocês que acompanham até aqui. Qual é a opinião de vocês? O que vocês entenderam já? O que eu quero dizer quando eu falo sobre reformado? Porque às vezes pode ficar uma coisa meio... Eu não sei como, alguém pode ter dúvida ainda, porque eu já falei muito sobre isso aqui. Mas, se você tiver dúvida, pergunte, não é? Então faça o seu comentário se você entendeu o que isso significa. Tá bom? O que você achou do comentário do pastor aí? Não se esquece, primeiro link na descrição desse vídeo completo aí do pastor. Tá? E é claro, tá chegando agora, se inscreve no canal... marca o sininho das notificações aí, dá o seu joinha, compartilha com todo mundo e deixa o comentário. Vamos ajudar o canal aí. Valeu, pessoal, Deus abençoe e até a próxima. Falou!